A história começa quando um cara diz que precisa de talento. Ele quer se tornar alguém importante e um único talento seria suficiente para ele. Ele está disposto a fazer o que for preciso, e ele acaba com sua própria vida. No dia seguinte, todo mundo na escola fala sobre as pétalas estranhas que têm aparecido por toda a cidade. Nosso protagonista, chamado Toya, diz a si mesmo para se concentrar e não deixar os outros distraírem. O professor apresenta uma nova aluna, mas ela nem sequer o reconhece. Seu nome é Raido e ela simplesmente se apresenta a Toya. Toya não dá importância e a aula começa. Depois disso, Raido encontra a Toya novamente e olha profundamente nos seus olhos. Ela aponta que suas sobrancelhas estão muito tensas e ele tem bolsas debaixo dos olhos. Toya fica surpreso e sai para não ser atrasado para a escola de estudo. Raido fala com alguém chamado Newman e diz que agora entende. Após dar uma boa olhada em Toya, ela pode ver que ele definitivamente tem algo nos olhos. Em outro lugar, uma garota está assustada porque foi capturada por um... Esse cara diz pra ela não se preocupar, mas logo depois acaba com sua vida. Naquela noite, Toya está insatisfeito com os resultados de uma prova recente que fez. Isso não será suficiente para ele, e ele está desesperado para encontrar um talento próprio. Ele não se importa com o que for, e apenas um será suficiente. Ele quer mais do que tudo e fará o que for preciso para obter um. Em outro lugar, alguns policiais chegam após receberem uma denúncia sobre gritos altos. Eles encontram um cara perto e descobrem que ele foi o responsável pela eliminação da garota. Logo depois, Toya tropeça no local e vê que o psicopata eliminou os policiais. Toya fica chateado e Raido chega para perguntar se ele está ciumento. Ela explica que existem 3 emoções que uma pessoa sente ao presenciar o talento de outra. Essas emoções são admiração, medo e inveja. Quem deseja talento sente inveja principalmente. Heidou parece saber o psicopata chamado Peixe, e ela pode ver que ele está se divertindo. Peixe agradece porque realmente agradece por eles terem concedido seu talento. Como uma demonstração de gratidão, ele planeja transformá-los em um delicioso prato e ataca-os. Nossos heróis conseguem fugir, e Raido apresenta Toya a Newman. Ela explica que existe um item que pode ressuscitar os talentos de uma pessoa em vidas passadas, independentemente de quão inútil eles foram nesta vida. Então ela se pergunta o que Toya faria se tivesse a chance de usá-lo. Ela o chama de ramo da reencarnação e puxa uma faca. Toya tenta impedir que ela se suicide, mas é tarde demais. Raido usa a faca em si mesma e recebe vários talentos. Um deles é desmembrá-la e outro é decapitador. Toya assiste em choque e percebe que isso é onde as pétalas vêm. Raido entra imediatamente em batalha e corta Peixe diretamente. Enquanto isso, Newman explica que essa é a reencarnação. Usando o ramo da reencarnação, uma pessoa pode recuperar talentos de suas vidas passadas. Quem alcançou a reencarnação é chamado de retornador. Quanto às pétalas, elas são prova de que uma pessoa recuperou seu talento de sua vida anterior. Mesmo os heróis mais icônicos e gênios sem igual são ainda humanos. Eles devem eventualmente morrer, mas a morte também traz novas vidas. Isso significa que os talentos dos maiores homens da história são renascidos em um ciclo de reencarnação. O ramo da reencarnação traz de volta talentos de suas vidas passadas, mas não discrimina entre talentos. De um lado, você tem os grandes que são os heróis da história cujo talento levou ao bem-estar da humanidade. Do outro lado, há pessoas como Peixe. Eles são criminosos, vendedores de vida e ditadores deste mundo. Aqueles cujos talentos trouxeram danos à humanidade. Essas pessoas são chamadas de pecadores e são reencarnadas da mesma forma. Newman avisa que sempre existe a chance de uma pessoa simplesmente terminar sua vida usando o ramo sem reviver nenhum talento. Com tudo isso dito, Newman se pergunta se Toya fará isso. Ele pode não ter nenhum talento e há uma chance de que ele possa acabar sendo... Newman diz que não culparia ele por hesitar, mas Toya apenas sorri. Enquanto isso, Peixe desafia Raido, dizendo que suas habilidades com espadas são ruins. Ela não será insultada e invoca outro talento. Peixe não está impressionado com sua espada, mas Raido revela que ela tem muitos. Seu próximo ataque vem como uma completa surpresa para ele, e ela elimina Peixe. Heidou conta a Newman que sua missão está concluída e ela fica surpresa ao ver que Toya sumiu. Várias pétalas se aglomeram no local e vemos que elas vêm de Toya. Então vemos Toya criança. Ele está desesperadamente tentando alcançar alguém chamado Seiya, mas não consegue. Quando ele acorda, Raido explica que ele se tornou um retornador de forma segura. Ela não pode evitar notar que estava tendo algum tipo de sonho ruim, então Toya explica. Ele revela que tinha um irmão mais velho que era bom em tudo. Isso incluía estudos, artes marciais e até mesmo belas artes. Pessoas chamavam-no de prodígio, e ele ganhou fama e fortuna jovem. Todos sabiam que tinha um futuro brilhante e era o oposto para Toya. Seu irmão traria medalhas de ouro por várias conquistas, enquanto Toya traria nada. Toya era considerado uma decepção, e seu pai chamava-o de um bruto incompetente. Infelizmente, seu irmão ficou doente e morreu. Para piorar as coisas, seus pais culpavam Toya e o expulsaram de casa. É por isso que Toya resolve humilhá-los com um talento próprio. Ele quer pegar vingança contra todos os caras que o veem como lixo. No entanto, mais do que tudo, Toya quer provar para si mesmo que é capaz de algo. Depois disso, Hiruli leva Toya a conhecer Newman.
Ela explica que o resto de sua equipe está fora em missões para eliminar retornadores malignos. Newman explica novamente que o ramo da reencarnação não discrimina talentos. Seu grupo não tem problema com os talentos dos grandes que beneficiam a humanidade. No entanto, quando o talento reencarnado pertence a pessoas como o peixe que trazem danos à humanidade, eles devem ser extintos. Isso é uma de suas responsabilidades como retornador que despertou o talento de um grande. Ela diz que um talento reencarnado é como um presente do céu. Não é algo para ser ostentado, mas sim usado para o bem-estar da humanidade. Com isso fora do caminho, ela diz que vai fazer Toyo se juntar a Heidou em uma nova missão. Seu alvo é este pecador conhecido como Vlad o Terceiro. No entanto, seu objetivo não é simplesmente eliminá-lo. Newman curiosa para aprender algo, então ela quer que Raido distraia o inimigo e mantenha a batalha indo o máximo possível. Ela precisa arrastar isso, e ela só pode eliminá-lo após 10 minutos. Se continuar por mais tempo do que isso, o alvo decifrará seus talentos. Quanto a Toya, Newman quer que ele concentre todas as informações possíveis sobre o alvo e seu ambiente. A operação começará em 2 dias porque Newman quer fazer algo antes disso. Aquela noite, Toya vê uma mulher sendo roubada. Newman avisa que a iluminação é fraca e a visibilidade é ruim, então pode ser perigoso. Toya não se importa e está pronto para intervir. Newman lembra dele que ainda é novo nessa coisa de reencarnação, então ele não deve ser tão imprudente. Toya usa o ramo da reencarnação e chama seu talento chamado Braço Direito do Ladrão. O ladrão corre passando por ele e Toya usa seu talento. O ladrão assume que conseguiu escapar e a garota se pergunta por que Toya não fez nada. Toya diz para ela permanecer calma porque conseguiu recuperar tudo dela. A garota é ingrata, pois explica que era uma bolsa de designer. A bolsa é mais valiosa do que tudo o que ela tinha, então ela corre atrás do ladrão. Enquanto isso, Newman explica como funciona o talento de Toya. Ele tem um alcance de apenas 70 centímetros e não possui poder ofensivo. As condições limitadas de seu talento o tornam muito arriscado de usar. No entanto, desde que esteja dentro do alcance, Toya será capaz de defiar as leis da física e roubar o conteúdo de qualquer coisa. Acaba que Toyo roubou mais do que apenas o conteúdo da bolsa da garota. Ele roubou o sangue do ladrão para induzir um estado de anemia. Newman está muito impressionada porque Toyo foi capaz de transformar o mal em algo bom. Isso prova que ele entende o ideal por trás do talento. Não é o talento em si que importa, mas como você o usa. Dias depois, sua missão começa e eles encontram Vlad. Vlad não perde tempo e ataca imediatamente Heidou com seu talento. Ele consegue criar espinhos afiados do solo, e Heidou luta para lutar contra todos eles. Ela pensa sobre como ela deve estar estancando-o, mas ela nem consegue se aproximar dele. Newman explica que ela está analisando os dados agora, então Heidou precisa apenas focar na missão. É claro que Vlad sabia que eles vinham, pois ele está muito preparado. Se Heidou não for cuidadosa, ela pode perder a vida. Newman diz para esperar pelo momento certo, mas isso é mais fácil dito do que feito. Heidou aponta que seus espinhos podem vir de qualquer lugar e ela não poderá evitá-los para sempre. Vlad fica suspeitando ao se perguntar por que Heidou não está atacando. Então, Newman diz a Toya que ele deve apressar-se. Há algo sobre a luta de espadas de Heidou, e fazê-la gostar um pouco demais. A luta está ficando intensa, e ela está prestes a se meter. Vlad envia outro ataque, mas Raido usa suas incríveis habilidades para empurrá-lo de volta. Raido decide que não é para ela jogar defesa, então é hora de atacar. Newman tenta pará-la, mas é tarde demais. Vlad bloqueia seu ataque e revela que tem estado esperando por esse momento. Ele acerta diretamente e lança Heidou voando. Newman declara que falharam na missão e ela diz a Toya que ele deve recuar. Toya, porém, não se move e continua observando. Vlad prepara-se para encerrar a vida de Heidou, mas é rapidamente impedido por Toya. Vlad fica estupefato porque tinha um muro que deveria protegê-lo nas costas. Heidou fica maravilhada ao ver o braço reluzente e ela percebe que foi Toya. Toya explica que já faz 10 anos, então ele decidiu ajudar. Vlad cai no chão e Heidou se pergunta se a luta acabou. Vlad ainda está vivo e pode ver que Toya é um novo retornador. Ele sente que Toya ainda não está acostumado com seu talento porque perdeu uma oportunidade primordial para ganhar a luta. Ele chama Toya de tolo e diz que vai acabar com as vidas de ambos. Então, uma voz misteriosa diz para Vlad recuar. Ela instrui Toya a ser cuidadoso porque ela o matará se ele fizer um movimento. Ela diz para Vlad recuar novamente e Vlad tenta explicar que estava prestes a encerrar a luta. A voz fica irritada e diz que não repetirá. A voz diz a Toya que ele parece muito com alguém e eles saem. Sua missão está completa, então Newman diz a eles para irem para casa. Um tempo depois, Vlad encontra Toya e o chama de ladrão. Toya desliga seu telefone para Newman não ouvir e Vlad pede para ele devolver algo. Toya diz que não sabe do que ele está falando, mas Vlad não acredita. Vlad diz para ele parar de brincar porque ele sabe que Toya foi o responsável pelo roubo de seu talento. Toya solta um sorriso maligno e se pergunta se Vlad contou a alguém sobre seu talento faltante. Vlad diz que tal escândalo é tão vergonhoso que nem merece ser mencionado, então ele não contou a ninguém. Exatamente o que Toya queria ouvir e ele diz que é hora de encerrar a vida de Vlad.
Toya usa o ramo da reencarnação, mas dessa vez seu outro braço também toma uma nova forma. Ele chama isso de Prêmio do Ladrão, e usa um talento que roubou de Vlad. Ele é chamado de Empalador Supremo e encerra a vida de Vlad. Toya diz que está grato e assegura a Vlad que usará seu talento de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Toya então declara que não está interessado em contribuir para a humanidade. Isso não tem nada a ver com ele, especialmente agora que qualquer talento que desejar é seu para pegar. Toya deseja talento mais do que tudo, e não se importa se ele pertence a um grande ou a um pecador. Ele continuará roubando talentos deles repetidamente até não haver mais nada. Uma vez que tenha roubado todos os talentos que deseja, ele se tornará a pessoa mais talentosa da história. Primeiro, ele pensa que será capaz de alcançar Seiya, mas então percebe que será capaz de superá-lo sem sombra de dúvida. Toya ri como um louco, não aguentando esperar por esse momento. O último a rir não serão os grandes nem os pecadores, será ele. No dia seguinte, quando Toya acorda, Newman diz que notou algo estranho. Toya estudou tarde, o que não parece necessário mais porque já obteve um talento. Toya pensa sobre como eliminou Vlad, mas claro, não quer que ninguém saiba sobre seu verdadeiro poder. Ele muda de assunto e se pergunta o que está programado para hoje. Como sempre, eles irão executar a extermínio de retornadores malignos. Newman o envia para o ginásio, onde ela acorda Heidou. Heidou esteve acordada toda a noite treinando, mas Newman chama isso de desperdício também. Eles têm talentos agora, e esses talentos superam tudo que poderia ser alcançado através de treinamento. É hora de sua missão. Então Newman revela que seu alvo é um cara chamado Gacy. Ele se veste como um palhaço e atrai suas vítimas. Numen os avisa para serem vigilantes porque já entraram em seu território. Há cordas por toda parte e Gacy aparece com seu primeiro ataque. Raida se reencarnou e Gacy pode ver imediatamente que ela é um lutador de combate corpo a corpo. Gacy tem certeza de que pode ganhar desde que mantenha distância. Ele está realmente confiante e diz que suas vidas acabaram quando entraram em seu território de caça. Sua confiança rapidamente acaba quando Heidou avança direto nele e o mata. Newman repreende-a porque o plano era dar a Toya uma chance de ganhar experiência. Heidou se desculpa, e Newman apenas diz para ele recuperar a faca de reencarnação de Gacy. Próximo a eles, vemos que nossos heróis estão sendo observados. Um grupo de soldados misteriosos estava alvo de Gacy, mas agora mudaram seu foco para nossos heróis. Eles estão conduzindo uma investigação enorme, e estão determinados a descobrir a verdade por trás dos lançadores de pétalas. Naquela noite, um cara chamado Edward corre pela vida como é perseguido por Heidou. Algumas maçãs caem do nada e Edward é enviado para o chão. Ele diz que eles terão que fazer melhor do que isso e ele consegue fugir. Vemos que um cara chamado Newton tentou detê-lo e seu talento é chamado de Fruta da Gravidade. Uma garota chamada Einstein está com ele e seu talento é Translocação Espacial. Ela teletransporta-se atrás de Edward e então teletransporta sua mão. Newton se pergunta por que ela não simplesmente teletransportou sua cabeça, então ela explica que ela não é uma brutamontes. Os soldados são os que fazem a vida terminar, então ela deixará isso para os outros. Outro cara chega com uma arma para dizer a Edward que está tudo acabado. Edward aproveita a oportunidade e arranca a cara e os olhos do cara. Ele diz que será outro exemplar para sua coleção, mas o cara surpreendentemente se levanta e o atira. O cara elogia o talento exímio de Edward, mas quer mostrar o seu também. Seu nome é Hiroshi e seu talento é chamado de Soldado Zumbi. Edward tenta fugir, mas é impedido por um grande grupo de clones. Este cara se chama Drish, e seu talento é chamado de Replicador. Kaido se junta ao resto do grupo, e Edward percebe quem eles são. Eles são os que haviam estado alvo de todos os retornadores pecadores. Boatos têm circulado sobre eles, e eles são chamados de Floresta dos Grandes. A vida de Edward acabou, e Newman elogia todos por fazer um bom trabalho. Eles completaram outra missão e recuperaram outra faca da reencarnação. Uma garota chamada Noturna se pergunta se alguém ficou ferido, e aprendemos que seu talento é chamado de Anjo do Curandeirismo. Ela abraça Hiroshi, e ele começa a curar. Noturna sabe que Hiroshi é imortal, mas ainda diz a ele para não exagerar. Nuyen deseja que pudesse ter a mesma tratamento, e ele lamenta não ter deixado se ferir. Raiden então vai falar com Toya e diz que ele deveria ter se juntado a eles. Toya diz que não podia porque estava ocupado ajustando a posição e ligando os monitores em sua base. Aido está desapontada porque Toya finalmente conseguiu o talento que sonhou, mas está deixando-o de lado para fazer algumas tarefas menores. Toya diz que não é grande coisa porque ele gosta de fazer tarefas menores. Nuyen agradece por ele fazer isso porque eles não têm muitas pessoas diligentes assim na floresta. Há muitas pessoas aqui agora, mas isso nem mesmo é sua lista completa. Aido então diz que todos aqui são como Toya. A autorrepulsa os levou a buscar talento, eles queriam mudar a si mesmos e se tornarem algo especial. Então, En diz que está contra Toya estar lá. Ela diz aos outros para pararem de brincar porque o talento de Toya não vem de um grande. Pior ainda, seu talento vem de um criminoso. É maligno. E ela diz que Toya não é alguém que eles podem confiar.
Nuyen explica que ele pode ter revivido o talento de sua vida passada, mas isso não significa que ele se torna a mesma pessoa. Além disso, seu talento vem de uma figura que era um Robin Hood para a sociedade. Ain não compra isso, especialmente porque ele fugiu com a faca pela primeira vez que a encontrou. Nuyen não guarda isso contra ele porque ele tomou a melhor ação em busca de seus objetivos. Raido quebra a renção e diz que eles devem apenas ver como as coisas vão por um tempo. Raido acredita em Toya e tem seu aval. Ain finalmente recua e concorda em esperar. Depois disso, Raido se pergunta por que Toya não está mais chateado. Ele suportou muitos sacrifícios para obter seu talento e os outros simplesmente o ignoraram como se fosse nada. Então, Toya nota que as luzes em sua casa estão acesas. Ele fica surpreso quando encontra um cara chamado Itsuki lá dentro. Não é há muito tempo desde que eles se viram pela última vez, e Itsuki trouxe Toya alguns presentes. Ele não conseguiu encontrar revistas pornográficas em seu apartamento, então comprou algumas para Toya. Toya diz que vai jogá-las fora, e Itsuki diz que ele ainda não mudou. Toya é tão sarcástico quanto sempre foi, e ainda tem bolsas debaixo dos olhos. Toya explica para Raido que Itsuki excelou em artes marciais, chegando a ser chamado de prodígio como seu irmão. Itsuki não deixou suas habilidades em vão, e agora lidera uma unidade especial de forças especiais no JTS-DF. Depois de se atualizar, Itsuki explica por que ele está lá. Um pequeno pássaro lhe disse que Toya tem estado faltando à escola e suas atividades extracurriculares. Itsuki veio verificar em ele, mas agora percebe que não havia motivo para preocupação. Itsuki determina que Toya apenas encontrou uma namorada. Toya tenta esclarecer, mas Itsuki não acredita. Ele conhece Toya desde sempre, e pode ver que Raido é perfeita para ele. Raido se pergunta quanto tempo eles conhecem um ao outro, então Itsuki mostra-lhe uma foto. É de muito tempo atrás e mostra Itsuki e Toya com seu irmão chamado Seiya. Itsuki e Seiya eram melhores amigos, então ele considera Toya como um irmão menor. Itsuki não pode evitar lembrar como Toya sempre perseguia Seiya. Seiya nunca parou para ele, mas também nunca o deixou para trás. Itsuki se pergunta o que Sei pensaria sobre Toya ter uma namorada, mas lembra que provavelmente não se importaria. Sei nunca se importou com detalhes pequenos porque nunca tinha tempo para prestar atenção neles. Sei estava em alta, mas Itsuki sabe que isso é só a vida de alguém com talento. Toya vê isso como uma ofensa e sente a necessidade de provar a si mesmo. Raido tenta detê-lo, mas é tarde demais. Antes que Itsuki possa sair, Toya usa ramo de reencarnação e revela que agora tem um talento. Itsuki não entende o que aconteceu com o braço dele e Toya revela que é seu novo poder. Chamam-se furtividade e é o perfeito match para um cara como ele. Raido fica surpresa quando Itsuki não está muito surpreso, porque ele já sabia sobre talentos. Pessoas têm falado sobre talentos que vêm de vidas passadas. Itsuki chama de patético porque Toya é tão inútil nessa vida que teve que abandonar o futuro e se apegar ao passado. Chama de piada e diz que Toya é só um perdedor. Surpreendentemente, Raido é quem fica ofendida e pede a Itsuki que tire as palavras. Itsuki não recua e apenas diz que perdedores vêm em par. Raido está furiosa, apontando que não entende os sacrifícios que fizeram para chegar aqui. Itsuki não quer ouvir as desculpas deles e diz que desculpas são para os fracos. Isso realmente põe Raido em fúria e ela começa a atacá-lo. Itsuki é incrivelmente habilidoso e facilmente prende-a no chão. Itsuki diz que foi sorte ser namorada de Toya, pois ele teria quebrado algumas de suas costelas se ela não fosse. Antes de partir, Itsuki diz que provavelmente Issei está rodando na terra vendo Toya se tornar um... Toya não nega, mas não se arrepende um pouco. Ele está confiante de que um dia ele vencerá Seiya com este novo talento. Fora, a força misteriosa anterior dá as boas-vindas ao seu capitão de volta. Eles se perguntam se devem prosseguir com a operação, mas Itsuki cancela. Um cara chamado Yoshiki está decepcionado porque seus alvos provavelmente teriam sido ótimos exemplos. Itsuki diz para ele calar a boca, pois ele já tem um exemplo para trabalhar. Enquanto isso, Raido ainda está em choque, pois ela não conseguiu fazer nada contra Hitsuki. Ele era incrivelmente rápido e prendeu-a como se fosse um profissional. Nenhum ser normal poderia fazer isso, então ela diz que deve ser legal possuir todo aquele talento natural. Raido explica que antes de obter seu talento, ela era uma garota normal. Foi abandonada como bebê e cresceu em um orfanato. As outras crianças eram muito cruéis com ela e ter cabelos e olhos de cores diferentes não ajudou em nada. Ela chorava toda noite e o pessoal fingia não notar. O ódio em seu coração crescia cada vez mais e ela queria fazer todos pagarem. Foi quando um cara disse para ela parar de chorar e prometeu ao professor que encontraria seus ossos. Ele era o mestre de um dojo e adotou-a. Sua família era baseada em tradições, então muitas pessoas estavam contra ele adotando uma órfã. Ele ignorou todas as objeções e ainda a adotou. Ele ensinou Raido a lutar e ficou impressionado com ela. Ela usava tanto sua espada que ele disse que ela poderia até superá-lo. Ele colocou tanto esforço nela que a inspirou. Ela jurou retribuir sua bondade, se tornando uma grande lutadora com espada. Raido queria apenas mostrar que cresceu forte graças a ele. Infelizmente, descobriu que não tinha talento para a espada. Queria fazê-lo orgulhoso, mas falhou. Foi quando ouviu rumores sobre o ramo de reencarnação. Buscou em todos os lugares. Era como procurar uma agulha em um palheiro. Ela estava convencida que obter um talento resolveria todos os seus problemas. No entanto, o talento que recebeu facilmente superou o homem que chamava de pai. Ela não conseguiu conter-se e acabou machucando ele.
Ele sobreviveu, mas ficou incapaz de segurar uma espada novamente. O dojo foi fechado e Haida foi expulsa por ter machucado seu pai. No final, ela pagou sua bondade com dor. Haido não desiste, então planeja melhorar o máximo possível para reabrir seu dojo. Isso é por isso que precisa se tornar uma completa reencarnada o mais rápido possível. Do outro lado, Itsuki pensa sobre como Toya cresceu tudo errado. Seiya morreu para deixar Itsuki limpar seu lixo. Yoshiki se dá ao luxo de se importar e está feliz. Todas as coisas que aconteceram nos últimos 2 dias aconteceram exatamente como profetizado. De volta ao nosso herói, Newman fica surpreso ao ouvir que Toya não percebeu algo. Todos na Floresta dos Grandes, exceto Toya e Haido, são completos reencarnados. Newman se pergunta se ele sabe o que eles têm em comum, mas Toya não consegue pensar em nada além das roupas estranhas. É parte disso, já que Newman explica que eles não parecem ser humanos comuns. Ela revela que, como completos, sua reencarnação nunca desaparece. Em contraste, Haido e Toya têm limites em quanto tempo suas reencarnações duram. Após um certo tempo, elas retornam às suas formas normais. Esses limites desvanecem à medida que elas usam mais a reencarnação. Como um sinal de respeito às que se tornaram completas, elas são chamadas pelo seu nome passado. Hido está perto, então algumas pessoas já começaram a chamá-la de Musashi. Haido jura se tornar uma completa reencarnada o mais rápido possível para visitar seu pai sem ter que esconder sua capa. Mais tarde à noite, Toya garante que Haido desligou o celular. Agora que Newman não pode ouvir, ele mostra-lhe seu poder oculto. Revela que seu braço esquerdo também pode usar o talento que roubou. Haido fica feliz por ele, porque ninguém reclamaria de ter um talento tão poderoso. No entanto, Toya diz que isso pode não ser algo para comemorar. Em sua busca constante por talentos imensos, ele está convencido de que pode fazer coisas terríveis. Toya fica estupefato quando Haido já sabe que ele até atacaria seus amigos. Não é surpreendente para ela, pois estão cercados por pessoas com talentos incríveis. Se ela estivesse em sua posição, faria a mesma coisa. Ela torce por ele e diz que quem deixa seu talento ser roubado merece. Haido se pergunta o que está errado e aponta que Toya não mostrou seu talento para ela para que ela pudesse pará-lo. Toya explica que mostrou porque de todas as pessoas, ela merecia saber. Haido diz que aprecia, mas isso a deixa muito furiosa. Ela transforma e exige saber por que ele não tentou roubar seu talento. Haido sabe que sua amizade não a impedirá de roubá-lo, então a única outra razão é: ela determina que seu talento simplesmente não está perto de ser bom o suficiente para ele roubá-lo. Isso só lhe dá mais motivação, então ela quer que Toya prometa algo a ela. Ela vai treinar suas habilidades com espada até chegar ao perfeccionismo e quando fizer isso, quer que Toya tente roubá-la. Haido diz que não poderá resistir então, e Toya faz a promessa. No entanto, enquanto isso, ele reunirá uma coleção de talentos que poderão rivalizar com os seus. Com essa promessa, os dois olham para frente para o dia em que enfrentarão. Do outro lado, Itsuki encontra a pessoa que tem estado profetizando. Como profetizou, a reunião de Itsuki não foi tão bem. Itsuki pede para ele se calar, mas a pessoa diz a Itsuki para lembrar seu lugar como prisioneiro. Obrigado por assistir ao meu resumo. Certifique-se de curtir o vídeo.